vem do grego, que significa o todo. É uma terapia que engloba o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. É uma terapia que junta tudo. Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma massagem dentro da medicina holística, dentro da terapia holística, ela está dizendo isso, que essa massagem ela vai integrar você como um todo. Ela vai te ajudar na sua dor física, que pode ter um fundo emocional, né? E ela vai trazer isso para você, na acupuntura também. Né? Quando você faz uma acupuntura, quando você faz uma fitoterapia. O que é fitoterapia? É o estudo das ervas. Quando você pega as ervas, por exemplo, você pega a alfazema, você pega uma lavanda, você pega uma arruda e você traz o poder do óleo essencial, que ele vai trazer um benefício não só na aromaterapia, quando você traz para a pessoa inalar, sentir aquele aroma, e ela vai trazer, como por exemplo na alfazema, na lavanda, ela vai trazer uma calma, um bem-estar. Quanto você passar no seu corpo, junto com outro óleo, ela vai trazer um bem-estar para o físico. Na acupuntura, né, agulha, puntura, você colocar a agulha, né, você pinçar, a acupuntura ela veio da medicina chinesa há 5.000 anos atrás. Os livros, né, reza a lenda que o Imperador Amarelo, 2600 mais ou menos antes de Cristo, ele fazia discurso com os ministros. Então ele perguntava sobre o tempo, sobre como ele ia administrar o império, como ia ser a fortuna, como ia ser o povo, e de lá saiu todo um tratado de medicina, saiu todo um tratado do que é o tempo, do que é o yin, do que é o yang, né? Yin, feminino, receptivo, escuro, e yang, masculino, é o que é o doador, né? E é o masculino, já falei masculino de novo, meu Deus. E aí você tem a terapia yin e yang, os dois polos, os polos, aqui no ocidente a gente fala polos opostos. E o chinês ele diz assim, os opostos não, são complementares. O branco está dentro do preto, assim como o preto está dentro do branco, o dia está dentro da noite e a noite está dentro do dia. E assim a medicina chinesa, através da moxa, da agulha e da fitoterapia, ela vai cuidar de você. Oi gente, estou aqui hoje de novo para falar sobre sombra e luz, yin e yang, polaridades. Como eu já disse, os chineses dizem que o yin está dentro do yang e o yang está dentro do yin. Acredito que todo mundo já tenha visto aquele símbolo que até os surfistas usam, que é aquela bolinha, uma bola grande com duas bolinhas dentro, dividido em preto e branco. Então, isso para o chinês, né, para o taoísta, é um símbolo muito forte, porque ele integra todas as emoções, ele integra todos os sentimentos, né? O chinês diz assim, que todos os sentimentos são normais. Por exemplo, a alegria é normal, a raiva, por mais que você pense que não é normal ter raiva, é normal ficar triste, é normal ter todos os sentimentos. O que é a doença? A doença é quando você exacerba. Por exemplo, eu tenho uma raiva, então acontece, fui fechada agora, então eu vim para cá, fui fechada e o fulano me fechou, que raiva. E aí você continua com aquela sensação e fica vermelha e pulsando, e você chega na hora do almoço, você está com raiva ainda, e chega na janta, você está com a mesma raiva, você fala para o marido e chuta o cachorro e discute porque o Juquinha de manhã fechou você. Então isso é uma exacerbação e leva a um processo de doença, tanto do físico, quanto do mental, quanto do emocional. Assim é com a tristeza, assim é com a alegria, que está tudo acontecendo e a pessoa, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Ela está ali acontecendo, está num turbilhão de emoções, cheio de correntes emocionais, e ela não se dá conta. Então perceba, se você está nesse momento sentindo triste ou sentindo com muita raiva, dê espaço. O que é dar espaço para um sentimento? É assim, eu vou lá, então tá, estou com raiva, eu vou bater em todo mundo, eu vou brigar com os vizinhos? Não, observa.
E aí é um outro ponto que eu quero falar, sobre observador. Este é um tópico muito grande, que eu vou lá e observo a raiva e não ajo a partir da raiva. Eu observo a minha tristeza, a minha alegria, o meu ressentimento, mas eu não ajo a partir dele. Então quem sou eu? Eu sou quem está com raiva ou quem observa? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. E fala, mas se tem um que observa e tem um observado, quantas eu tenho dentro de mim? Várias. Muitas. E a saúde é quando você integra todos eles, né? O que eu penso e o que eu sinto e o que eu ajo e o que eu falo, eles estão organizados, eles estão alinhados. Porque o que acontece com a sociedade? Ela pensa uma coisa, ela sente outra e ela fala outra. E assim a pessoa vai adoecendo sem perceber. Mesmo que seja simples, uma simples dona de casa ou um outro profissional qualquer, que vai agindo assim, com o marido ela fala uma coisa, com o filho ela fala outra, na escola que ela trabalha ela fala outra, e por aí esse caminho vai. Mas não, então o que você tem que fazer? Puxa, se eu estou pensando um determinado assunto e a cabeça não para, porque a cabeça não para mesmo, a mente, ela é feita para pensar. Ela nasceu para pensar. Mas eu não vou deixar que ela me domine. O que significa ela me dominar? Se eu sou um observador e estou observando a mente, então eu também não sou a mente. Então eu não posso deixar que ela vá à minha frente. Então, o que essa mente está pensando? O que eu estou sentindo a partir do que eu estou pensando? Então, eu estou pensando que eu tenho que fazer. Vamos pensar numa ansiedade. Fazer, eu tenho que estar lá. E a mente vai. E a minha sensação é, eu quero ficar na cama. Eu quero ficar dormindo. E a quem eu vou obedecer? Essa sensação ou esse pensamento? Ou a minha ação? É isso. É trazer essa múltipla face que nós temos internamente para um alinhamento. Eu convido a todos vocês a voltar no tempo. Convido a você a voltar a 5.000 anos atrás, se sentindo um chinês ou uma chinesa no campo. Então você está lá plantando o seu arroz, ou colhendo, ou cuidando da sua família, e você começa a observar a montanha. Então você observou a montanha e de um lado da montanha bate um sol forte, e você, como curiosa, foi lá perto olhar. Então as plantas ela tinham uma coloração mais viva por conta da clorofila, por conta do sol, tinha um outro tipo de vegetação, tinha riacho. E aí esse chinês ou essa chinesa curiosíssima foi do outro lado da montanha. E ela viu que do outro lado da montanha tinha sombra. E tinha muita vida na sombra. Tinha outros tipos de plantas, outros tipos de flores, outra vegetação com outra coloração. Mas ela fazia parte da mesma montanha. Então você, como chinesinha ou chinesinho, pensou assim, essa montanha contém luz e contém sombra, e ela faz parte da mesma montanha. E assim fizeram, né? O chinês lá atrás, ou você lá atrás, fez uma analogia. Se a montanha tem sombra e tem luz, eu também, como parte da natureza, como integrante da natureza, sou luz e sou sombra. Então, na minha luz está todo o meu potencial. E aí você pode pensar, na minha sombra está a minha miséria? Sim. E dentro dessa miséria, está ali o seu pote de ouro, está ali escondido o seu potencial. Nelson Mandela dizia que o nosso maior medo não é da nossa luz, não é da nossa sombra, é da nossa luz, da nossa potência, o medo de brilhar. Então, a gente se contenta ali com a nossa sombra, com a nossa miséria, com a nossa tristeza. Eu nasci assim. Será? Será que você nasceu deprimido? Será que você nasceu com alguma perturbação? Será que você nasceu ou você se tornou? Eu sou ou eu estou? Então, eu convido você agora a desconfiar
da sua sensação. Se você é assim ou você está assim, dessa forma que você se encontra. Eu estou feliz ou eu sou feliz? Eu estou triste ou eu sou triste? Quando eu digo eu sou uma coisa, você fecha. Você fica hermética e nada entra. Nenhuma terapia, nada vai te ajudar. Quando você desconfia de você mesmo e fala, eu estou desta forma, com esta sensação, com este sentimento, então eu posso mudar. Se eu estou triste, eu posso ficar alegre. Se eu estou alegre, eu posso ficar com raiva. E assim vai. É uma mudança. E assim como acontece o dia, a noite, o entardecer, o anoitecer, dentro da gente também. A gente acorda com uma disposição e vai dormir com outra. Então, eu convido você a se perceber. Perceba a sua luz e perceba a sua sombra. E assim como a montanha é integrada pelo chinesinho, por você lá atrás, há 5.000 anos, integra você também. E aceite que você é essa montanha de luz e de sombra, de todo o potencial a ser descoberto dentro dessa sombra. Que basta você acender um fósforo, um isqueiro e você transforma em luz. Basta você querer. E eu volto a dizer, tem que ter um sim interno, uma vontade de transformar, uma vontade de ir além do que você conhece, ir ao desconhecido. Quero falar agora para vocês sobre máscaras. Quem sou eu? O que eu acredito sobre mim mesmo? O que eu acredito sobre mim mesmo é o que eu sou? Eu acredito que eu sou a top model XPTO mais amada do Brasil, a rainha das rainhas? Ou eu acredito que eu sou uma pessoa doente, uma pessoa que não serve para nada? Ou eu acredito que eu sou um político? Ou eu posso acreditar que eu sou um médico? Eu posso acreditar, assim como minha profissão, que eu sou terapeuta? Será que eu sou terapeuta ou eu trabalho como terapeuta? Será que eu sou doente? Será que eu sou super saudável? Quem é você? Quem sou eu? Esse é o observador. Esse é o observador que olha que tipo de máscara que ele pode usar com consciência. Quando eu vou ao banco, né, que tipo de personagem que eu tenho que criar para falar com o meu gerente sobre o meu dinheiro que sumiu da conta? Eu tenho que ir com a minha amorosidade do jeito que eu sou? Ou eu tenho que ir lá falar, escuta, cadê o dinheiro que estava na minha conta? Sumiu? Mas eu sei que eu não sou isso. Ou será que eu me identifico com a pessoa que está ali em casa e aí não serve para nada, a vida é assim mesmo, não tem mudança? Será? Será que isso não é um personagem que através do seu sistema de crenças que você foi ouvindo e vivendo ao longo da sua vida, isso não foi imposto e você acreditou e vestiu que era assim? Você já pensou diferente? Você já pensou que você talvez fosse diferente do que você é? Pensou que você pode ser diferente? Você já ouviu falar de tirano? Você já ouviu falar de vítima? Quem é você na sociedade? Como você se sente? Você é vítima de um sistema paternalista que a gente vive na nossa política? Você é vítima da sua família? Quem é você? Ou isso é o que você usa para ter ganhos? Ou você é um tirano? Sabia o que é um tirano? É aquele que fala e todo mundo tem que fazer. Sabia que o tirano tem uma liderança? E a vítima também? Isso está dentro do potencial. Está dentro, lá dentro dessa sombra desse tirano, dentro da sombra dessa vítima, existe uma pessoa forte, existe um líder mal trabalhado. Então eu convido a você a olhar aquilo que você está identificado. Será que eu sou tal coisa? Ou será que eu estou tal coisa? Só desconfie. Apenas observe.
medicina integrativa, sobre a medicina que integra tanto quando a pessoa precisa tomar algum remédio, com super orientação médica, quanto da combinação dela com a acupuntura, com a fitoterapia, com os florais, com uma observação que a fitoterapia, existem óleos dentro das plantas que eles não têm uma boa interação medicamentosa junto com o remédio. Então, o terapeuta que vai ministrar essa erva e o médico que está ministrando os remédios, eles devem estar em acordo para você não prejudicar o tratamento. Isso é uma coisa que tem que observar. Quanto aos florais, eles não têm interação. Mesmo que a pessoa esteja tomando um remédio, ela pode tomar um floral do sistema de Bach, que foi o primeiro floroterapeuta que existiu, ele que criou todo um sistema floral. Hoje você tem os brasileiros, você tem do Joel Aleixo, você tem vários, tem do Alasca, da Califórnia, e todos são bons quando o terapeuta que estudou é bom em saber o que essa pessoa precisa, qual é o feeling que ela sente em dar esse floral para a pessoa, como que é esse tratamento, e ele tem que ser junto. A acupuntura, ela pode ajudar a você a melhorar o seu sistema, melhorar o seu corpo, melhorar o seu ânimo, e sempre de acordo com o médico, e sempre de acordo com o terapeuta. Tudo isso casado, tudo isso junto, é muito importante. Todas as pessoas podem se beneficiar da terapia holística e da terapia transpessoal. Terapia holística não tem idade, não tem nenhuma contraindicação. Quanto à terapia transpessoal, precisa de uma pequena maturidade, a partir da adolescência. A criança ainda, ela não tem uma vivência, uma experiência para saber o que vai trabalhar. Então, quando a pessoa ainda é criança, é pequeno e está apresentando algum distúrbio, um médico é muito bom, um acupunturista, um sistema floral é o mais indicado. Nas terapias, a alta é muito importante. É muito importante que tem começo, tem meio e tem fim. Tem data, falar 12 sessões, 25 sessões, milhões de sessões. Não sabemos, porque cada pessoa tem um desenvolvimento, cada pessoa tem um empenho, cada pessoa tem um sistema de crenças e varia de uma pessoa para outra. Mas a ideia que o terapeuta vai combinar com o cliente é que ele possa ficar em pé, que ele possa ter condições de caminhar sozinho frente às adversidades do mundo, frente a qualquer problema. Ele vai, mesmo com o coração às vezes meio apertado, batendo, ele sabe que ele pode tomar uma decisão, quando ele é capaz de discernir o próprio caminho. Essa é a alta, essa é a alegria de qualquer terapeuta, é ver o cliente assim bem, feliz, acertando, errando, porque erra sim, todo mundo erra, nós somos seres humanos, nós acertamos e erramos, e é isso que também as pessoas que são portadoras de distúrbio de humor têm que entender, porque é normal errar. Todo mundo é capaz, ele não tem que se sentir culpa nenhuma por um erro. Errou, ok. Fui para a dança circular, que é uma das terapias que eu também trabalho, ela diz assim, nossa, é para o lado esquerdo. E aí você foi para o lado direito, ok, vira e vai para o lado direito. Simples assim. Né? Errou uma vez, errou duas, ok, aprendeu. Então vamos para frente, vamos virar a página. Eu convido a você a virar essa página comigo, com outros terapeutas, com outros profissionais que são credenciados, que estudaram e que passaram todo um processo também de desconstrução das próprias misérias, das próprias crenças, dos acontecimentos internos, porque assim ele pode olhar para você de verdade. Ele pode te olhar e ver você um ser humano, que eu vou olhar sem julgamento e com compaixão. Esse é o convite. O que é meditação? Para quem serve a meditação e quem pode fazer? Primeiro, se você sofre de algum transtorno, o ideal, ou não sofre, o ideal também é buscar um profissional que vai te ensinar. Existem vários tipos de meditação. Meditação ativa, meditação passiva,
meditação transcendental, meditação cristã, existem várias e várias linhas, Zen meditação, né? Meditação, né? Como são os passos da meditação? E são 3. A primeira coisa é o que eu venho falando, a observação. Então eu trago essa observação, a gente já é um observador por natureza, então eu observo os pássaros, eu observo os carros, eu observo o barulho, eu observo, traz essa observação para dentro. Ao invés de apontar a seta para fora, eu trago a seta para mim. Eu observo como eu estou, o que eu estou sentindo. Estou com alguma dor? Estou com algum contentamento? Apenas observe. O segundo passo, que é o mais legal, é o não julgamento. E é o mais difícil, porque a mente ela faz assim, eu observo que eu tô com dor na barriga. Eu tô com dor na barriga porque eu comi muito pão, que eu comi muito doce, que blá, 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 e aí vai. Não, pausa. Não faça crochê com a sua mente. A ideia é assim, pausa. Estou com dor na barriga. Ponto. Percebo meus pés que estão gelados. Ponto, né? Tá gelado porque minha circulação não é boa, porque eu peguei frio, eu tô resfriada. Não, para. O convite é para, observa. E aí você vai ver que vai vir uma pausa e a mente logo vem outro pensamento. E aí eu, pausa. Eu ouvi o barulho do carro, pausa. Deu um frio na minha mão, pausa. E aí você vai aumentar essa pausa, aumentar, até que um momento os seus pensamentos estão, parece que em outro grau. Eu comecei a entender o que as religiões dizem sobre elevar os pensamentos. É isso, é pegar os seus pensamentos, não é tirar. Porque muitas pessoas dizem assim, meditar é silenciar a mente. Não, a mente ela pensa. É você se desidentificar com esses pensamentos. Então, elevar os pensamentos, deixar eles em segundo plano e trazer a observação sem julgamento. E o terceiro e último passo é relaxar com seja lá o que esteja acontecendo. Se você está em gratidão, em amor, em tristeza, em depressão, em fúria, relaxe. E convide e dê boas-vindas às suas sensações. Esse é o tripé da meditação. Aí eu vou lá para o Osho, eu vou lá para os anos 70, eu vou para a bioenergética, né, que veio do Lowen, que trouxe você ter catarses, e assim começou exercícios para você cansar o corpo. Aí veio o Osho, um bom velhinho que já foi embora, um meditador, um filósofo, que foi muito julgado e é julgado até hoje. Ele começou a perceber que o homem ocidental era muito diferente do oriental, por questões de crenças, por questão de cultura. E ele falou assim, o homem ocidental é viciado em trabalho, em agito. O que eu tenho que fazer? Trazer movimentos para ele. Então eu vou criar movimentos, então eu vou correr, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou chacoalhar, fazer sons sem nenhuma consistência, sem significado nenhum, para você dar um pá na sua mente. Para você chegar na sua mente e como se ela desse um crack. Sabe quando você pega o seu computador e dá informação demais e ele dá uma pane? É isso. Você vai dar uma pane na sua mente, como se você não conseguisse mais pensar, e aí você vai usufruir o seu corpo. Então ele trouxe esse conceito da meditação. E sempre por último, não é que a pessoa só chacoalhava não e acabou e foi embora. O tanto que ela fazia de movimentos, de dança, de chacoalha, ela fazia de descanso, de relaxamento. Então, na maioria das vezes eram 30 minutos de movimentos ativos e 30 minutos deitado, em silêncio, sem se mexer, apenas observando. É quando a pessoa chegava na meditação. Eu me percebo com algum transtorno de humor ou algo que não está indo bem comigo,
As meditações, elas me trazem para o agora. Elas me dão a consciência de como eu verdadeiramente estou. Porque quando, na verdade, a maioria das pessoas se encontram com alguma doença, ela acha que ela é a doença. Então, eu sou o diabético, eu sou o cardíaco, eu sou o depressivo, eu sou o obeso. Será? Lembra? Será que eu sou isso ou eu estou isso? Então, a meditação, ela vai trazer esse observador para essa doença que você está, para essa sensação que você está sentindo agora. E se tem um observador, tem um observado. Então você começa a dar dimensão para essa sensação ou para essa doença. E você começa a perceber que você não é essa doença, que essa doença está fazendo parte do seu momento de evolução agora. O convite da meditação é: dê a mão para o que você está sentindo, seja o que for. E vamos junto, vamos transformar. Para de negar. A negação, ela leva para um caminho sem volta, um caminho fechado, um caminho que não tem cura. E a aceitação, ela te leva para transformação. Então, se você que está ouvindo aí, que está vendo, e está com alguma sensação diferente ou um descontentamento, ou está realmente doente, foi caracterizado como doente pela sociedade da medicina ou pela sociedade à sua volta, então assim, se convida para experimentar a meditação. Existem vários centros de meditação. No final, a gente pode dar os nomes. Ground é aterrar, é trazer estrutura. Estrutura de fora? Não. Estrutura interna. Existe um trabalho que a gente mexe nos nossos ossos. Lembra lá na sua aula de biologia, aquela caveirinha que ficava pendurada, ou pelo menos no Atlas de biologia, né? Você lembra que os nossos ossos, eles são todos torcidinhos, né? Para fora, para dentro, para fora, para dentro. E existe um trabalho que a gente faz para ajudar a pessoa a aterrar, para ela centralizar, para ela trazer a estrutura dela, relembrando os ossos desses movimentos. Faz com que a pessoa, através desse movimento e da respiração, ela fique mais presente. E para você, para mim e para todo o planeta, é muito importante fazer. É muito importante fazer todos os dias. Fazer com sono, fazer alegre, fazer triste, fazer com raiva, fazer quando está com vontade, fazer quando não está com vontade. É importante você se estruturar, se sentir em pé sobre as próprias pernas, ou seja, no comando de sua vida, para você aí praticar uma meditação, praticar alguma outra terapia. É importante estar centrado. E é possível fazer isso sozinho? Só com acompanhamento de um terapeuta, de um profissional da saúde, que vai te auxiliar a te estruturar e vai te dar as lições de casa para você ficar bem com você. Sozinho é possível, mas o que pode acontecer se eu fizer sozinho? Ah, não, eu vi aqui no vídeo e eu vou fazer em casa. Ok, pode ser que nas primeiras você se sinta muito bem, mas pode ser que em algum momento você mexa em algum conteúdo emocional que está guardado em alguma célula aí do seu corpo, algo que aconteceu na sua infância, ou quando você era bebezinho, ou na sua adolescência, e pode vir à tona. E o que eu faço com isso? Então não é legal. O bom de fazer é estar acompanhado sobre uma pessoa que sabe te dar um feedback do que está acontecendo, ela sabe te encaminhar para você aprender a ficar sobre as suas próprias pernas. E depois da sua alta, aí sim, aí é importante você fazer todos os dias, antes de uma reunião, antes de uma entrevista, antes do seu trabalho, ao acordar, para você ficar bem. Eu gostaria de falar para vocês alguns resultados que eu já tive com pessoas portadoras de transtorno de humor. O primeiro resultado que eu tive, o primeiro caso muito bom que eu tive foi com Ana Saad, que é a produtora desta ONG.
criadora. Aliás, o processo de transformação dela foi criar essa ONG maravilhosa, né? O fruto, então, dessa crença que ela tinha, dessa miséria, desse inferno, dessa sombra, foi essa ONG, dessa luz maravilhosa. É o que eu convido você a descobrir, essa luz. E o processo foi esse. Ela chegou para fazer uma massagem, e da massagem foi acontecendo os trabalhos, foi trazendo para o transpessoal, foi acontecendo a confiança mútua. Eu sabia que eu poderia ajudar, eu não tinha medo. Aliás, o ideal, quando a gente cuida de uma pessoa, é não olhar a partir da doença, mesmo que ela lhe fale, olha, eu sou bipolar, eu tenho transtorno X, né? Não importa, você vai olhar para a saúde. E ali começou, eu olhar para a saúde, para esse potencial dessa menina, né, que era uma menina ainda, em transformação, de ver que era possível ela sair daquilo, de uma outra forma. Então nós começamos com sessões semanais, e às vezes 2 vezes na semana. Às vezes ela vinha no meu consultório e falava, Angel, não dá, preciso de mais, e a gente ia, não importa, com dinheiro, sem dinheiro, era além, eu queria, e ela também queria muito transformar. Ela sabia que existia alguma coisa, ela tinha muita confiança que ela não era aquilo. Isso foi mais importante, porque eu poderia fazer todas essas mesmas coisas, e se o cliente, e se a pessoa não tem essa confiança que é possível essa cura, a cura não acontece. Então o sim dela eu tinha, e o meu sim ela tinha. Então nós íamos juntos através de respiração, de meditação ativa, muita meditação ativa, muita meditação calma, um trabalho corporal, através de ground, em todas as sessões a gente fazia ground, e no final a gente conversava o que aconteceu. E ela trazia o que aconteceu, e eu ajudava ela a conceituar para trazer clareza e uma organização mental do processo dela. E assim foi indo, até que essas sessões de 2 vezes por semana passou a ser uma, e aí por um tempo foi, por um grande tempo, até que eu falei, Ana, já é possível ser quinzenal. E ainda com medo ela acreditou, e eu também acreditei que era possível a gente ter sessões quinzenais, e ela ter um pouco mais de espaço, 2 semanas, para ela gerenciar a própria vida sendo responsável. Quero dizer que ela era muito responsável, né? Exercício todo dia, meditação todo dia, e além disso fazia o sistema de florais, ela fazia outros atendimentos juntos, ela não desistia, ela ia, fazia, me ligava e me mandava e-mail, e a gente trocava. E até que ela foi indo, e a ONG nasceu. Ela nasceu assim, de uma forma que ainda não era ONG, estava assim, pegando um jeito, pegando uma forma, e aí a gente foi tendo sessão mensal, até que um dia eu falei, vai com Deus, e seja muito minha amiga, né? Esteja no meu coração, eu até me emociono quando eu falo, porque é uma alegria muito grande ver esse trabalho, e ver todas as pessoas que podem fazer isso. Mas eu vou te dizer, ela faz meditação todo dia, tá? Ela faz yoga todo dia, ela faz respiração todo dia, e se algo não tá bom, ela vem, ela me liga, ou ela vai no outro terapeuta, ou ela vai na doutora Ana, ela busca, né? Então assim como eu busco, eu também busco os meus recursos com outros terapeutas. Eu acho que todo mundo é suscetível de caminhos que a gente não sabe, e a gente precisa de alguém que já passou para dar uma ajuda pra gente. E isso todo mundo pode fazer. E não importa se vai durar 1 ano, ela também não tinha essa preocupação, e nem eu. Falei, olha, não sei para onde vai, eu sei que nós estamos indo. E ela falou, tá bom. E aí foram, acho que 3 anos desse caminho maravilhoso. E outras pessoas também que eu quero dizer, que eu não posso citar nomes porque não me autorizaram, a Ana me autorizou. E outras pessoas que passaram por esse caminho e falaram, nossa, existe uma outra janela, existe um outro compartimento dentro de mim. Você me ajudou a buscar esse compartimento. E essa pessoa, quero dizer que ela era muito religiosa, uma pessoa extremamente católica, gracinha, e nada interferiu, nada, a gente não tocava. E a crença dele dentro da religião foi fortalecida. A gente trazia exemplos, e ele disse para mim no final, quando a gente
teve alta, o processo dele foi em um ano e meio. Ele disse assim para mim: Ângela, agora eu entendo Cristo. Antes eu não entendia, antes eu repetia. E isso é maravilhoso, você pode continuar com as suas crenças, você pode transformar as suas crenças e você pode mudar a sua crença. Não importa para mim, o importante é você saber que o potencial de saúde está dentro de você. E outras pessoas mais que estão na busca, que ainda não descobriu, pessoas com 30 anos ainda falam: puxa, mas ainda não sei o que eu quero da minha vida. Ok, então a primeira coisa que eu digo para você, você não precisa saber o que você vai ser, precisa você saber que você é. Quando você descobrir que você é, você pode atuar como padeiro, lixeiro, construtor, engenheiro, médico, tecelão. Pode não fazer nada? Pode, mas você tem que descobrir que você é. Esse é o potencial da saúde que a terapia transpessoal ajuda você a descobrir. Hoje eu quero lhe dizer, quando você começa um processo terapêutico, chega um momento que você tem vontade de parar. Chega um momento que você tem vontade de mudar de profissional. Chega um momento que você tem vontade de desistir. Por que dá essa vontade? Eu digo sempre assim, quando acontece isso, e você tem empatia, é claro, com esse profissional, você acredita e sabe que ele é um bom profissional, mas isso aconteceu, é porque você está chegando perto de um nó, perto de uma crença muito forte sobre você mesmo, que a mente tem medo que isso se desconstrua, porque a mente é má? Não, porque a mente faz por proteção. Porque se de repente você está no cinema e isso acontece e a mente ela não filtra, não te bloqueia, você pode surtar assistindo um filme, fazendo uma meditação, pode surtar lavando louça, pode lembrar de alguma coisa. Então a mente ela te bloqueia. E aí o que é preciso quando acontece isso? Persistir, perseverança. É você falar para o seu terapeuta: eu tenho vontade de parar. E é por isso, isso e isso. Ele vai te auxiliar, ele vai te levar para alguns exercícios, exercícios de centramento, que você vai se perceber o porquê que isso está acontecendo. E aí, eu digo que quando acontece, está muito perto de você achar esse bloqueio, esse primeiro bloqueio. Lembra que a gente não tem um bloqueio só, né? A gente tem vários. Imagina um nenenzinho e aí a gente vem em cascas. Cebola, 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 cebola e a gente vira um cebolão. É a melhor analogia que a gente pode fazer sobre a gente mesmo. Então o ser essencial está aqui no meio, no brotinho, que está aqui purinho. E aí a terapia, ela vai te ajudar a descascar devagar. Eu não posso ir aqui, cortar caminho. Machuca. Dói, você precisa de estrutura para isso. E aí você vai descascando, aí organiza, aí descasca, organiza. Sempre descasca e organiza. Descasca e organiza. E assim vai, até você chegar a saber que você é. Chega um momento também em que você fica com raiva do seu terapeuta. Quando acontece isso, às vezes dá até vontade de matar. Primeira coisa, não mate o seu terapeuta, tá bom? Nem o seu médico e nem se mate. Esse é o grande convite, tá? Estou salvando a minha própria pele. Mas quando dá essa vontade, é porque existe uma transferência. Você está depositando como se ele fosse o culpado, digamos assim, entre aspas, por isso que está acontecendo com você. E aí dá muita raiva mesmo. Fala: puxa vida, antes de eu começar esse processo terapêutico eu estava bem, eu não estava sentindo nada, não tinha dor no corpo. Agora, eu comecei o processo, eu estou pior, aí dói meu corpo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho irritação. E isso é melhora? É difícil mesmo. Mas tem fim. Eu digo pra você, a dor tem fim e a raiva passa. Eu garanto. Ninguém me matou até hoje e eu também não matei ninguém. Quando o terapeuta dá alta para a pessoa, é quando a vida da pessoa começa, é quando a terapia interna começa. Porque ela vai se auto-observar, ela vai fazer o próprio processo sobre as próprias pernas
com o próprio auxílio. Então é quando ela se dá a autonomia de viver, a autonomia de ser capaz de discernir o que é bom para ela e o que não é bom para ela, independente se é bom para os amigos ou para a família ou para quem quer que seja. Então ela vai ter a capacidade de discernir. É quando ela vai fazer o exercício. E é para a vida toda? É para a vida toda, é para a minha vida, é para dela, é para do outro, é para a sua, é para de todos. Todo dia a gente tem que discernir o que é bom. Se isso é bom para mim ou não é. É dia de fazer escolha. Eu escolho viver através da minha saúde ou eu escolho viver através da minha doença? É minha doença? Se é minha doença, identificou. É a doença. É como eu estou. Lembre disso. Lembre disso sempre. Quero falar para vocês que holístico não tem nada a ver com místico. Holístico integra corpo, mente e espírito. Né? O místico tem lá os seus valores e eu não sou profissional capaz de falar sobre isso, ok? Quero falar que muitas pessoas têm um pouco de preconceito sobre o que é holístico, sobre o que é o transpessoal, porque é o diferente. Ok, se você tem preconceito, não vá buscar o profissional que você acredita. Importante é você acreditar na sua saúde, né? Mas se você tem preconceito, será que é só sobre a medicina transpessoal? Será que é sobre terapia transpessoal, melhor dizendo? Ou será que é com outras coisas também? Observe na sua vida como é a palavra preconceito. Se isso for uma coisa dominante, para e observe. É possível transformar. Agora, se for só um preconceito, só esse, e você não quer mudar, bem-vindo também. Se você se percebe cético em relação às terapias, eu te convido a experimentar. Eu te convido a experimentar um dia. Vá num parque fazer um Tai Chi Chuan, uma yoga. Tem no parque gratuito em Ibirapuera, tem vários parques. Tem dança circular. Vai um dia experimentar um bom profissional de acupuntura, uma massagem de verdade com um profissional adequado. Vai experimentar, sinta o benefício. Se você percebeu que não tem nenhum benefício, ok, fique com o seu ceticismo, não tem problema nenhum. Mas eu te convido a experimentar. Vai conversar, questione isso para o seu terapeuta que você escolheu. Fala, eu sou cético, né? E vai entender esse caminho. Abra, meu convite para você que está me ouvindo agora é: se abra para uma nova experiência de saúde. Não uma experiência destrutiva, não uma experiência que vai te levar à morte talvez. Se abra para uma experiência de saúde, que você vai experimentar o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Existe um ser que observa, existe um ser que integra todas as sensações. Esse ser integra o corpo, integra a alma, integra o que ele acredita sim, a fé que ele tem. Né? Não importa se é fé em Krishna, se é em Deus, se é em Jeová, seja lá quem for, a fé do cosmos, existe isso. E aí, esse corpo, ele também tem crenças. Né? Então, uma crença, o que é um conjunto de crenças? É um conjunto de verdade que alguém lhe fala. Por exemplo, a Terra é plana. Até que alguém chegou e falou, não, eu vou atravessar o oceano porque a Terra não é plana, ela não é chata, ela é redonda. E assim, uma crença era de um jeito, ficou-se de outra. Outro exemplo de crença, que são simples, mas aí tem as mais complexas, mas uma crença simples, ou faz mal, ou faz bem. Agora ele faz bem, agora só a Clara faz bem. Daqui a pouco a Gema também faz. E ok, é a ciência que vai trazendo isso pra gente. Coma chocolate 70%. Daqui a pouco não sabemos se podemos comer chocolate, ok? Isso é um sistema de crenças ditado pela medicina. E tem o sistema de crença da sua família. Se sua família tem religião, se sua família não tem religião,
se a sua família acredita nos estudos, que você tem que estudar, ou se a sua família acredita que não, o trabalho é melhor que o estudo, e aí você vai sendo moldado. Então você é um serzinho que nasce com toda uma pureza, você nasce ali, todo livre, e aí vem informação do pai, informação da mãe, mamãe te ama, papai te ama, titia te ama, e aí você vai crescendo. Faz isso, não faz aquilo. Não pode, pode, não pode, o que eu ouço, não pode, não pode, e a criança vai crescendo desta forma, e aí ela vai criando o quê? Uma crença. Isso eu posso. Menino não chora. Isso é uma crença. E aí o menino vai chorar, segura. E aí aquilo está lá dentro, vai para o corpo. E aí quando ele chega no adulto, fala, nossa, mas essa pessoa é muito insensível. E ele não é insensível. Ele foi criado ouvindo assim, menino não chora. Você imagina o estrago que essa simples frase faz para você? Ou quando você ouviu assim, talvez, né? Você não serve para isso. Né? Pelé não acreditou. Né? Pelé, quando tinha 16 anos, falaram para ele assim, vai arrumar outro esporte que futebol não é para você. Ainda bem que ele não acreditou. E ele o que ele foi, né? O que ele representou dentro do futebol. Então, esse é o sistema de crenças. Ou às vezes a gente acredita piamente, ou a gente vai e explode e vai contra. Então a terapia transpessoal, ela faz esse fechamento, ela busca onde está a sua crença. Né? O terapeuta, ele não vai descobrir para você, ele vai te ajudar com exercícios, vai te ensinar a ter disciplina, organização, método. Ah, mas eu tenho que ter tudo isso? Tem que ter. Ah, mas eu não consigo. Meu pai dizia assim para mim, essa é minha crença e que eu acredito até hoje, não existe a palavra não consigo. Tá? Ele falava assim, pai, não consigo desenhar. Ele falava, consegue. O seu desenho é diferente do outro, mas você consegue. Então assim, consegue. E o que você conseguir é diferente do Juquinha, do Zezinho, do Huguinho, do Luizinho e de todo mundo. O que você conseguiu, ok. Então é isso, tem que ter disciplina e como dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Disciplina não é aquela coisa militar, vamos lá, todos marchar, um atrás do outro. Não, disciplina é você saber, é você deixar o seu dia mais fácil. Você fala, quando eu acordar eu tenho essa tarefa, à tarde eu tenho outra tarefa, à tarde eu não tenho nenhuma tarefa. Eu posso descansar, posso me dar o deleite de ficar na rede, posso tomar sol, eu posso não fazer nada e posso dormir. Ok, mas você cumpriu o que você se comprometeu. Então, a primeira coisa quando você vai para uma terapia, seja ela qual for, é disciplina. É você ter o contrato consigo mesmo. Eu vou fazer minha parte. Porque não é o terapeuta que faz a sua parte. O terapeuta é um cutucador. Ele é um apoio. Ele é quem vai te ajudar. Né? A primeira coisa que eu trabalho, e que eu acredito que muitos profissionais também trabalham, é estruturar essa pessoa, deixar essa pessoa fora de perigo. Essa pessoa não pode ter nenhum perigo de morte, né? Entrar em contato, eu vou me matar ou eu vou matar alguém. Então a pessoa vai conter com exercícios, com meditação, com centramento, com fortalecer essa pessoa, descobrir o ser essencial, a potência, mesmo que ela ainda não esteja vendo, ela sabe que tem um caminho. Porque o suicídio é quando a pessoa chega assim e fala, acabou o caminho, não tem mais nada, daqui pra frente acabou, morreu dentro da crença dela, então ela fala, então é melhor eu tirar minha própria vida porque acabou. A terapia, ela vai trazer um passo, como me disse um cliente uma vez, eu abri uma janela, ele falou assim, a terapia para mim é abrir uma janela, abrir um caminho, e essa janela tem um caminho, é um caminho que eu não sei, e é isso mesmo, a terapia vai te levar, o convite é, venha para o desconhecido. Venha atravessar esse túnel. É fácil? Não. Nada fácil. É possível? Muito. É 10. É possível. Porque depois que você vai, você sabe que tem um caminho e você chega. Então o convite é, tem caminho. É isso que eu quero falar para vocês. Existe um caminho. E eu acredito nesse caminho. Obrigada.